Economia, com Juliana Rosa. Oferecimento Warren. Invista nos seus objetivos. Baixe o app da Warren e descomplique. Você vê que é pessoal, né, Juliana? Eu vim pra cá, eu vim aqui só pra te ver. Mentira, não eu vim aqui só pra te ver, mas eu vim aqui pra te ver. Aí você tá aí. Não dá, aliás, aqui. Tipo lá, gato e rato, os aqui. dois. Oi, Juliana, tudo bem? Acabei de almoçar, entendeu? Você comeu tô bem? aqui ainda virtualmente. Comeu bem? Bem não, né? Tem que comer tudo saudável de segunda a sexta. Não, mas você pode comer bem e saudável, não dá? Tá querendo demais, né? Querer as duas coisas, comer bem e saudável. Dá, vai. Ô, Juliana, conta pra nós. Qual é o teu recado de hoje? Que eu não tenho a menor ideia do que você vai falar. Bom, vamos lá. Boa tarde para todos. Boa tarde. Você tá aí com a Débora e o Ivan, é isso? O Fábio não, França não, voltou. É que não abriu a imagem pra ela. Tô de não volta. abriu a imagem. Fábio França. Agora foi. Tô aqui. Voltou. Brincadeira, hein, Fábio? 60 dias de férias. Quase Assim não isso, dá. viu? A gente tava com muita saudade. Ele é quase um juiz, né? Quase um magistrado brasileiro, né, Juliana? Tem direito a Faltou 2 férias, quinquênio. 30, né? Entendi. Para quem pode. Olha, vamos falar de trabalho então, porque muita gente está precisando trabalhar, a gente tem um desemprego ainda alto no país, mas a gente tem números mostrando recuperação do mercado de trabalho. O dado divulgado hoje pelo Ministério do Trabalho inclui só o emprego com carteira assinada, o emprego formal, e é o balanço já de 2021. Então a gente teve a geração de vagas com carteira assinada no final do ano passado, de 2.700.000 empregos com carteira assinada. E quando a gente compara com 2020 teve fechamento no balanço geral do ano anterior de 191 mil vagas. Então a gente colocou para dentro aí do mercado de trabalho formal 2.700.000 brasileiros trabalhando com carteira assinada. O número de dezembro veio negativo, teve mais demissões do que contratações, mas embora tenha vindo até um pouco acima aí do previsto, dezembro normalmente é número negativo do emprego, tradicionalmente, porque tem muitas contratações temporárias para a indústria, então dezembro, quando a gente olha, sempre é negativo. Então o que importa é mais a tendência e o balanço do ano, que é positivo. O segmento que mais gerou emprego foi o segmento de serviços e logo depois comércio também. Esses segmentos que dependem muito de trabalho presencial sofreram muito durante a pandemia, então quando a gente compara com outros segmentos, eles estão gerando mais trabalho, mas também foram os que mais destruíram postos de trabalho durante a pandemia. Então, com a vacinação, a melhora da situação pandêmica, são segmentos que voltaram a poder funcionar e contratar mão de obra presencial ali do setor de turismo, bares e restaurantes, lazer, eventos, né? Então é um segmento, agora olhando para frente, que deve continuar gerando emprego, assim se espera, com um ano mais ameno aí, todo mundo torcendo para que se confirmem as expectativas de um ano mais, que a gente consiga ter uma situação melhor da Covid-19, então esses segmentos devem continuar crescendo, inclusive o que sustenta a previsão de algum crescimento da economia esse ano, mesmo que pequeno, é o segmento de serviço junto com o agronegócio. São setores que vão crescer e devem continuar gerando vagas de trabalho agora em 2022. Ô, Juliana, a gente vê que toda vez que sai o dado de emprego, ainda que seja um dado positivo, vem junto um dado de renda, mostrando uma queda na renda. E eu falava aqui na abertura do programa sobre o efeito perverso desse período todo que a gente ficou fora da sala de aula, né, sem aula presencial, que aumentou o gap, aumentou a diferença, a desigualdade social, porque uma camada muito importante não tem acesso à internet, não consegue ter aula virtual. Então, o cenário é de que as pessoas que vão entrar no mercado de trabalho nesse próximo ano, me refiro às pessoas que saem do ensino médio, daqui 2 anos, daqui 3 anos, sejam pessoas com
uma preparação inferior a que elas poderiam ter se tivessem tido aula presencial. Isso deve ter um efeito sobre renda importante. Existe alguma preocupação dos setores produtivos com essa qualidade da mão de obra? Porque se você tem uma geração que é mais mal treinada, o efeito disso sobre a qualidade da produção, produtividade é muito grande, né? Você até pode ter um aumento de mão de obra, de contratação, mas um efeito perverso, né? Como é que é a preocupação com produtividade e qualidade de mão de obra? Essa preocupação que você está falando, eu ouço muito, principalmente alguns segmentos que abrem vagas e não conseguem contratar, como os segmentos de tecnologia, que não tem mão de obra capacitada para preencher algumas vagas. Então a gente tem duas questões sérias. A gente tem o problema conjuntural e o problema estrutural. O conjuntural é o fato de que a economia brasileira deve crescer esse ano muito pouco. As previsões médias divulgadas hoje pelo Banco Central no mercado financeiro, aí bancos, consultorias, apontam expectativa de crescimento esse ano de só 0,3%. Então, aí, segmento de serviço ainda tem espaço para crescer, porque sofreu muito para poder reduzir perdas. Agronegócio, se espera crescimento com uma melhora climática, né? Esperamos que não se repita nenhuma surpresa como a gente teve nesse começo de ano, mas é um crescimento muito baixo, com uma inflação muito alta, aumento de juros, essa semana deve aumentar, então encarece crédito, as pessoas precisando pagar dívidas, fazer parcelamentos, então é um mercado de trabalho que cresce muito lentamente em função de uma economia que cresce muito devagar. E como você falou, muita gente, Oineg, trabalhando com trabalhos precários, por poucas horas por semana, fazendo bico, prestando serviços, ainda com uma renda muitas vezes instável e muito baixa para poder pagar suas contas básicas, ainda mais numa inflação alta que a gente vive ainda. E essa questão estrutural é a segunda questão que vai se agravando. A gente já via um apagão de mão de obra em vários segmentos que dependem de tecnologias, por exemplo, mas de outros saberes também, que cada vez mais vão ser necessários nessa indústria 4.0 e toda a forma de trabalhar que exige um avanço de educação que a gente perdeu agora com a pandemia. Então essa é uma discussão que deveria estar entre as prioridades, né, Oineg? Mas a gente não vê discussão, briga de orçamento público por maior investimento em educação para poder dar conta de todas essas perdas que certamente vão marcar uma geração, né? Economia com Juliana Rosa, que volta a conversar com a gente amanhã. Valeu, Juliana, obrigado. Obrigada, beijão, beijo a todos.